Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Devia fazer uns 10 anos que eu não via o Márcio. Não via e nem falava com ele. Ele tinha se mudado para Maringá por conta do serviço. E durante um tempo a gente até continuou mantendo contato, mas com o passar dos anos, aquilo acabou, a gente deixou de se falar. Quando ele foi embora, já estava casado, tinha uma filha de 8 ou 9 anos. Na época, eu também estava noiva. Acabei me casando algum tempo depois. Inclusive, mandei convite do meu casamento para ele. Queria, inclusive, que ele fosse meu padrinho. Só que, infelizmente, ele não pôde comparecer. De todo modo, mandou mensagem, parabenizou, né? Desejou felicidades. Ele e a Andréia, sua esposa, também conheciam a minha noiva e gostavam dela. Na época, eu senti muita falta do Márcio, porque tem amigo que a gente tem e que se tornam assim pessoas importantes, né? Então, eu sentia saudade das nossas conversas, do chopinho no final do expediente. Éramos realmente muito amigos. O tempo foi passando, cada um seguiu seu caminho e, como já falei, devia fazer uns 10 anos que a gente não se via. Até que um dia, para minha surpresa, ele entrou em contato comigo. A gente conversou um pouco. Ele quis saber como estava a minha vida, minha esposa, a família, para se ver quanto tempo já fazia que a gente não conversava, porque eu tinha me separado da minha mulher, isso já fazia 3 anos. E nossos 2 filhos moravam com ela. Ele ficou chateado quando soube, principalmente quando falei que estava sozinho. Enfim, entre um assunto e outro, como na semana seguinte seria um feriado prolongado, ele falou que estava vindo para Curitiba com a família e queria marcar da gente se encontrar, né? Olha, pensa na minha surpresa. Surpresa boa, né? Eu, inclusive, perguntei onde que eles iam ficar. Ele falou que estava vendo um hotel, mas eu retruquei na mesma hora. Hotel, coisa nenhuma. Você vai ficar na minha casa. Imagina, Ricardo, eu não quero incomodar. Mas que incomodar, rapaz? Tem muito espaço lá em casa. Pode ficar tranquilo. Em resumo, ficou tudo combinado. Eles ficariam hospedados na minha casa. Eu também não sabia, mas além da Aline, aquela sua filha que ele já tinha quando se mudou lá para Maringá, eles haviam tido mais 2 meninos. Chegaram na sexta-feira, bem do feriado, por volta das 11h30 da manhã. Eu já estava esperando por eles com a comida pronta, né? Inclusive, tinha deixado uma costela assando, uma churrasqueira. Isso desde manhãzinha. Ou seja, a carne já devia estar desmanchando. Quantos churrascos que a gente já tinha feito? Sabe? Muitos no passado. Que alegria foi receber esse cara na minha casa. Ele, sua esposa, os filhos. Aquela menininha que eu tinha conhecido lá atrás já tinha se tornado uma moça. Depois a gente ficou ali conversando. O pai olhou para ela e falou assim, apontando para mim: "Você lembra dele, Aline? Quando ele ia lá em casa com a Joyce?" Ela me olhou, fez uma careta, disse que lembrava mais ou menos. Com toda certeza, não teria muita lembrança, até porque ela era bem novinha, devia ter uns 8, 9 anos. Eu também, se a visse na rua, agora, jamais a reconheceria, né? Não tinha nem como lembrar. Enfim, foi um reencontro emocionante. A gente conversou tanto. No dia seguinte, ele foi buscar meus filhos na casa da minha ex-mulher para passarem o dia ali com a gente. Inclusive, saímos todos juntos, passearam um pouco. Eu e os meninos, o Márcio e a família dele. A esposa do Márcio me contou que a filha tinha uma amiga que havia feito amizade por aqui e que tinha também, essa amiga, alguns parentes em Curitiba, que ela, inclusive, quase veio junto para poder visitar o pessoal. No domingo, bem cedo,
eles acabaram voltando para Maringá. Só que, naturalmente, combinamos de manter contato, de não ficarmos tanto tempo assim, sem nos falarmos, como tinha acontecido durante todos aqueles anos. O tempo foi passando, como prometido, a gente continuou se falando. Depois de uns 2 anos, o Márcio me ligou um dia. Lembro que estávamos em janeiro, na primeira semana do ano novo. Eu atendi, a gente conversou, e a certa altura ele falou: então, Ricardo, eu tô te ligando mais para pedir um favor. Favor? Fala. O que é? Segundo ele, a Aline, sua filha, tinha ido à praia com 2 amigas para passar a virada do ano. Uma dessas amigas era aquela que tinha parentes aqui em Curitiba. E a ideia das meninas era ficarem hospedadas na casa desses parentes dela, até o domingo, quando voltariam a Maringá. E aí ele acrescentou: só que você não vai acreditar. A menina esqueceu de avisar os parentes dela, e quando chegaram lá na casa, não tinha ninguém. O pessoal estava em Foz. Só depois que ela ficou sabendo e ligou. Olha, eu até já imaginei o favor que ele ia me pedir. Depois de ele falar isso, né? Eu não estava enganado. Ele queria que eu hospedasse sua filha e as 2 amigas dela ali em casa, porque elas só tinham achado passagem para voltar no dia seguinte à noite. Falei em seguida: imagina, Márcio, vocês podem ficar aqui em casa, claro. Em resumo, eu não só concordei em hospedá-las, como também fui buscá-las na rodoviária. O Márcio até me passou o número do celular da filha, para eu poder entrar em contato com ela. Naturalmente que a Aline era a única garota que eu conhecia, mas ela me apresentou as suas amigas. Uma se chamava Joelma. Essa, inclusive, era a que tinha parentes em Curitiba. A outra se chamava Fernanda. Todas muito simpáticas, muito dadas, assim, bem articuladas. Tanto que fomos conversando o trajeto todo até em casa. A Aline, inclusive, me fez aquela confissão. A gente falou pro pai que não achou passagem, mas tinha sim. É que deu vontade de ficar até amanhã aqui em Curitiba. Você não vai contar pra ele, né? Ela falou que ele deu uma risada. Eu também ri. Falei que ela podia ficar tranquila. Seria um segredo nosso. Era um sábado. Eu não trabalhava. Tinha o dia todo livre. E falei que se elas quisessem fazer alguma coisa, ir a algum lugar, eu poderia levá-las de carro, assim, numa boa. Levava e depois iria buscar. Foi então que a Joelma, amiga dela, que tinha parentes aqui, falou: então, a gente vai querer sair à noite para algum lugar, né, meninas? As 3 concordaram. E eu falei que estaria à disposição. Lembro que chegamos em casa, elas se ajeitaram nos quartos, liguei pro meu amigo para avisar que estava tudo bem, que as meninas estavam a salvo ali em casa. Depois, as levei no parque, a gente comeu alguma coisa, me prestei ao papel de tiozão, né? Só que uma coisa me chamou a atenção. Das 3, a Joelma foi a que mais conversou comigo, a que mais puxou assunto, a que mais se mostrou interessada na minha vida, né? Quis saber, por exemplo, muita coisa sobre a minha ex-mulher, porque eu contei que estava separado já fazia algum tempo, né? Comentei sobre meus filhos, naturalmente, e ela chegou a perguntar a certa altura se eu não pensava em me casar de novo, se nunca tinha me envolvido com outra mulher depois que me separei. Aliás, teve uma hora que a Aline e a outra amiga dela saíram para dar uma volta pelo parque, mas a Joelma preferiu ficar ali conversando comigo. Diz que não estava muito afim de caminhar, que já conhecia o parque, já havia estado ali outras vezes e preferia ficar ali conversando. Segundo ela, já conhecia o parque, até porque já tinha estado ali muitas vezes, né? Até por conta dos parentes que ela tinha por aqui. Imagine, eu era um homem nessa época de 48 anos, quase 49, devia ter, sei lá, quase o dobro da sua idade, e mesmo assim,
em vez de passear lá com as amigas, quem sabe até paquerar os rapazes que frequentavam o parque, não. Ela preferiu ficar ali conversando comigo. Falou que achava mais interessante a minha companhia. Continuamos conversando, esperando a volta das outras duas. Só que não sei, eu até podia estar enganado, mas senti um certo interesse da parte dela, além daquela amizade, assim, que a gente estava desenvolvendo, digamos assim. Não sei, ela me olhava de um jeito bem concentrado, digamos. Ficou perguntando umas coisas ali, assim, muito pessoais. Lembrei naquela hora, sabe, de um amigo que eu tinha e que também tinha, assim, facilidade para despertar o interesse de mulheres mais jovens. Pensei comigo, será que pegou em mim? De todo modo, era só uma impressão, né? Até porque em nenhum momento me passou nenhuma ideia descabida pela cabeça. E quando digo descabida, estou me referindo a alguma segunda intenção que eu pudesse ter em relação a Joelma. Era uma garota bonita, disso não havia dúvida, mas até pela diferença de idade, né? Eu não ia nem cogitar dar em cima dela, por exemplo. Em se tratando de mulher, meu lema sempre foi respeito acima de tudo. Principalmente no caso dela, que era muito mais jovem do que eu. E ainda tinha aquele pormenor, né? Era amiga da filha do meu amigo. Eu não seria nem louco de tentar alguma coisa, apesar daquele modo, como ele estava me olhando. Aqueles assuntos que ela estava puxando. Inclusive, pelas tantas, ela falou: sabe que eu me envolvi com um cara mais velho, assim como você? Quer dizer, não sei ao certo a sua idade, mas imagino que você deva ter uns 40 e poucos, né? Falei que era 48 e ela acrescentou: então, era mais ou menos a tua idade. Fiquei com ele por uns 5 meses. Aliás, sabe o que eu até prefiro? Homem assim mais experiente? Não sei, parece que os rapazes assim da minha idade são tão, não sei nem explicar, inseguros, não tem muito assunto na cabeça, não sabe nem conversar direito. Fiquei só escutando e me perguntando em pensamento: será que ela está dando alguma indireta para mim? Tanto que em vez de comentar ou de responder, apenas limpei a garganta, porque sei lá, viu? De repente eu senti que aquela conversa estava tomando um rumo meio perigoso. Podia não ter nada a ver, né? De repente a mulher estava sendo apenas sincera, contando coisas da vida, mas nada assim com a intenção de... Mas eu confesso que fiquei meio preocupado, porque ela me olhava de um jeito que não era assim comum. Por sorte, logo as meninas voltaram, a gente foi para casa, elas tomaram banho, se arrumaram, queriam sair para algum lugar, conhecer algum barzinho. Eu não tinha o costume de sair, não conhecia quase nenhum lugar assim interessante, ainda menos barzinho, né? De modo que não fazia a mínima ideia de onde levá-las. Na verdade, eu nem estava com muito pique para sair. Até comentei com a Aline. Ela falou que não tinha problema, que elas poderiam chamar um carro de aplicativo, mas a Joelma insistiu que eu também fosse. Sabe quando você não consegue dizer não? No fim, quem deu a sugestão foi ela mesma. Era um barzinho assim, bem badalado. E ficamos aqui, naquele bar, durante quase 2 horas. Até que resolvemos voltar para casa. Até elas já estavam meio cansadas. De todo modo, tudo foi muito divertido. Chegamos, elas foram para os quartos, eu também fui para o meu quarto, deitar. Como tinha 2 quartos livres, a Aline e a Fernanda dormiram um deles. E a Joelma dormiu sozinho no outro. E olha, eu não sei explicar, mas... por toda aquela turbulência durante o dia, sei lá, eu não consegui pegar no sono. Fiquei ali olhando para o teto,
pensando. Até que a certa altura da noite, escutei um ruído no corredor. Devia ser uma das meninas que tinha levantado para ir ao banheiro ou tomar água, não sei. Só que estranhamente o ruído parou. E parou, pelo menos era o que eu conseguia decifrar, meio perto ali da minha porta. O quarto estava na penumbra. Mas de repente, olha, só de lembrar desse acontecimento, meu coração dispara. Só de lembrar. Imagine então quando aconteceu. De repente, eu senti e ouvi que o trinco da porta do meu quarto estava se mexendo. Sabe, será que eu tô ouvindo bem? Senti aquele frio na barriga. Porque não tive nem tempo de pensar em quem poderia ser. Pro meu espanto, quando a porta se abriu, e ela se abriu, para minha surpresa, eu vi o vulto da Joel. Percebi que era ela, até pela altura. Ela era mais alta que as outras duas. Ela entrou, e eu com o olho arregalado, na penumbra. Levantei a cabeça e perguntei: aconteceu alguma coisa, Joelma? Tá precisando de algo? Ela não respondeu. Só foi se aproximando e se aproximou tanto que aquele tremor do meu corpo se multiplicou. Percebi que ela estava usando só uma camiseta sobre a pecinha de baixo. De repente ela perguntou assim, bem baixinho: não consegue dormir? Posso ficar um pouco aqui com você? O detalhe foi que ela perguntou aquilo, mas nem esperou pela minha resposta. Levantou o cobertor e simplesmente se deitou na cama ali do meu lado. Bom, eu já estava sentindo um arrepio e aquele tremor. O que me deu em seguida, quando senti ela se encostando em mim, eu procurei no dicionário, mas não consegui encontrar uma palavra para definir. Porque ela se deitou e já veio pro meu lado. Se recostou em mim assim. Eu costumo dormir de bermuda e camiseta. Mas olha, só senti aquele corpo quentinho junto do meu. Sei lá o que me deu. Pensei até que fosse me dar um ataque. Olha, eu não sabia nem o que pensar. A única coisa que eu me perguntava em pensamento, enquanto tudo aquilo acontecia, era: será que isso está acontecendo mesmo? Quem conseguiria resistir? Na verdade, não vou ser hipócrita. Eu nem tentei resistir. Quando ele encostou o corpo junto do meu, aquele corpo quentinho, eu me voltei para o seu lado, a tomei nos braços e... não era o que ela queria? Claro que era. Eu posso não ser o cara mais esperto do mundo, mas, pelo amor de Deus, né? Se na minha idade eu não concluísse que ela queria... Até porque se não quisesse, não teria invadido o meu quarto à noite, deitado ali do meu lado na minha cama. Olha, eu sinceramente me pergunto até hoje, o que é que essa menina viu em mim? O que a levou a cismar comigo daquele jeito? Só que naquela hora, isso era o que menos importava. Não pensei em mais nada. Tirei delicadamente sua roupa e fiz amor com ela do modo mais intenso que se possa imaginar. Olha, fizemos de tudo ali na cama. Para falar bem a verdade, houve momentos em que foi ela que conduziu e não eu.
Até que por volta das 3 horas da madrugada, ela levantou, se vestiu e deve ter voltado lá pro quarto, pé por pé. Eu estava acordado nessa hora, ainda meio fora do ar, mas fingi que estava dormindo. Estava ainda sem acreditar que aquilo tivesse realmente acontecido. Foi a melhor noite da minha vida. E talvez por isso até hoje eu ainda não tenha conseguido esquecer. Por volta das 7h e pouco da manhã, lembro que eu levantei, fui até a cozinha, preparei um café, fui à panificadora, busquei algumas coisas para quando elas acordassem. Deixei a mesa pronta. Elas, no entanto, só foram sair dos quartos um pouco mais tarde. Já era quase 11 horas da manhã. De repente, a Aline apontou ali no corredor. Depois a amiga dela, a Joelma, foi a última a dar as caras. Lá por volta de quase 11h30. Por sorte, claro que nenhuma delas sabia de nada, né? Não deviam ter escutado nada do que tinha acontecido ali no meu quarto na noite anterior. E tomara que a Joelma não tivesse comentado com ninguém, né? Porque eu não queria que isso acabasse parando nos ouvidos do meu amigo. Embora não tivesse nada a ver, né? Depois que levantou, a Joelma também não fez nenhum comentário. Só veio me cumprimentar com um beijo no rosto, desejou bom dia. E eu fiquei ali no meu canto pensando, sem chegar a nenhuma conclusão. Com aquela pergunta martelando, será que aconteceu mesmo? Quando os nossos olhares se encontravam, todo o meu corpo voltava a estremecer. Depois elas saíram sozinhas para a rua, não quiseram almoçar. Parece que foram até o shopping. E acho que foi até melhor assim, porque, sei lá, viu? Eu não estava conseguindo me sentir à vontade perto delas. De todo modo, fiquei ali pensando na Joelma, em tudo que tínhamos feito no meu quarto. Só de lembrar, meu corpo pegava fogo. Elas passaram a tarde toda fora. Só voltaram quando estava quase escurecendo. Detalhe: a Joelma me trouxe um presentinho. Uma lembrança, como ela falou. Uma coisa simples, um abridor de vinhos. Mas só eu sei o impacto que aquele presente teve em mim. Falou que tinha visto numa loja lá do shopping e aí tinha lembrado de mim. Elas se arrumaram, ajeitaram as coisas e no fim, como já tinha feito quando as trouxe, as levei de volta até a rodoviária. A Joelma se despediu de mim com um beijo no rosto, de novo. As outras nem prestaram atenção, até porque já tinham descido do carro. Olha, eu me senti tão vazio depois que ela se for. Bateu assim uma saudade, um sentimento tão gostoso e doído ao mesmo tempo. Daquela garota que fez meu peito se apertar ainda mais. Depois que cheguei, fui até o quarto que ela tinha ocupado e vi que ela tinha esquecido uma camiseta sobre a cama. Aliás, a mesma que ela estava usando na noite anterior. Quer dizer, será que ela tinha esquecido? Quer saber? Eu acho que não. Acho que deixou de propósito. Lembro que fechei os olhos, trouxe a camiseta assim, bem para perto do rosto e fiquei ali sorvendo o ar, sentindo aquele perfume. E o resultado foi que acabei ficando ainda mais alucinado de saudade. Não sei ao certo se ela deixou de propósito aquela camiseta ali. Mas quer saber, eu acho que 99,9% de chance de ter deixado de propósito mesmo. Só sei que guardo essa camiseta até hoje. Depois,
Até cheguei a pensar em ligar para a Aline. Pedi o número da Joelma. Mas não sei, viu? Achei melhor deixar para lá, até porque, se ela quisesse falar comigo, já teria pedido o número para amiga dela, né? E ligado para mim. Aliás, o que eu me pergunto até hoje? Será que ela vai me procurar quando vier a Curitiba de novo? Porque ela tem parentes aqui, né? E comentou que de vez em quando ela vem. Como eu queria que sim. Sei que sou um bobinho, para dizer o mínimo, um sonhador. Porque eu sei que tudo não passou de uma única noite de amor. Quer dizer, nem foi uma noite toda, né? Foram 2h30, quem sabe 3 horas apenas. Mas foi o suficiente para deixar marcas que nunca mais vão sair, nem do meu corpo e da minha alma. Até hoje, sinto o gosto daquele beijo na minha boca. O calor daquele corpo junto do meu. E só eu sei o quanto eu sonho. O quanto desejaria tê-la de novo aqui nos meus braços. Juro, mesmo que fosse mais uma única e última vez.